Paz e graça, queridos. Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar como entender as respostas de Deus. Vamos para louvar o Senhor, bendizer o seu nome, meditando nesse hino da minha juventude. Nós precisamos de Deus, devemos precisar de Deus. Eu gosto dessas músicas porque me remete à pessoa de Deus. Deus falou para Abraão: Abraão, olha as estrelas do céu. Jesus falou para os discípulos: olha os pássaros. Jesus era um homem poético, um homem de uma alma nobre, deslumbrante, perfeita. E isso nos inspira, nos ensina. Eu preciso de Deus. Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Me lembro 10 anos cantando esse hino da banda Embaixador de Sião. Pastores, toquem esse hino na sua igreja, ensaiem. A nossa dependência de Deus é fantástica. No capítulo 4 de João, de Apocalipse 4, a partir do versículo 4, João fala: eu vi. Eu gosto de ouvir dos profetas. Ele falou sobre a magnitude, a excelência da palavra de Deus. Ele viu o trono de Deus, ele viu 4 animais. Interessante que Isaías, também no capítulo 6, ele teve também a mesma visão. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Tem um livro do profeta Rick Joyner. Rick Joyner e Samuel Doctorius são homens proeminentes nessa área que fala sobre, estuda as revelações do Apocalipse, uma escatologia mais singular sobre a excelência da glória de Deus. Li alguns livros, é impactante o que João e Isaías viu. No capítulo 6, ele fala: eu vi. No capítulo 4, versículo 6 de Apocalipse, João fala: eu também vi. Então é algo tremendo. Eram 4 animais, um semelhante ao leão, outro semelhante à águia, outro semelhante ao homem, outro semelhante ao boi, e os animais cantando, exaltando o nome do Senhor Jesus, adorando a Deus, Espírito e verdade. Muito bem, isso tem até a ver que nós vamos falar sobre como perceber a resposta de Deus, como ter a resposta de Deus sobre as nossas vidas, como procurar, como provocar a resposta de Deus.
Você sabe que alguns teólogos, alguns homens proeminentes, homens de Deus, alguns pais da igreja, como Tertuliano, como Erasmo de Roterdã, como Eusébio de Cesareia, no concílio de Trento e outros concílios, elaborado algumas questões sobre a igreja e algumas questões da dogmática da igreja, da teologia sistemática, da resposta de Deus. Deus tem um sim, um não e o espere. O sim, o não, o espere. Muito bem. Isso significa dizer que Deus ele comunica com os homens, Deus ele fala conosco, Deus ele quer ver a nossa voz. E nós estamos em um relacionamento com Deus de pai para filho, de filho para pai. Interessante que a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto e fala com teu pai, e teu pai que está em secreto, ele vai te recompensar. Nós devemos ter essa intimidade com Deus, mas não como aquela figura paterna, opressora, não, que muitas pessoas têm essa figura por causa de uma deterioração no passado. Deus é um pai amoroso, Deus é aquele pai que é amigo, Deus é aquele pai que é irmão, Deus é aquele pai que é o seu melhor confidente, Deus é aquele pai que é o seu melhor conselheiro. Deus ele quer o bem, queridos, em todos os aspectos de nossas vidas. Deus ele quer o bem de todos o nosso proceder, da nossa egrégora, de tudo. Deus quer fazer o bem para nós. Interessante que lá em Jeremias 29, versículo 11, a palavra do Senhor vai nos dizer: eis que eu tenho pensamento para vós, pensamento de bem e não de mal, para dar o fim que vós esperais. Então, o pensamento de Deus, queridos, é um pensamento de vitória para os seus servos. A Bíblia chega a dizer que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Agora é necessário nós termos esse relacionamento, resgatar esse relacionamento com Deus. Nós vamos ver aqui o que você coloca diante de Deus, né? O que é que você vai fazer? Como é que eu vou ter esse relacionamento de Deus? Como Isaías 43 diz que agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Então, você tem que estar debaixo da onipotente mão de Deus. O que é que você coloca diante de Deus? Qual a matéria-prima? Eu gravei uma mensagem aqui falando qual a matéria-prima que você dá a Deus. Qual a matéria-prima que você dá a Deus? Qual a matéria-prima que nós damos a Deus? Qual a matéria-prima que nós colocamos diante de Deus? Então, a verdade é que nós devemos ter matéria-prima para apresentar diante de Deus. Nós devemos ter matéria-prima para colocar diante de Deus. E o Romano 8,36 tem algo aqui importante para nós que diz o seguinte: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Isso significa dizer que nós temos uma redenção. A nossa redenção, ela se dá com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. O que fazer, queridos? O que fazer é algo que algumas perguntas são perguntas milenares. O que o homem faz, né? O que dizer, o que pensar, o que falar são prerrogativas da filosofia. E diante de Deus, como é que eu me importo diante de Deus? Você se importa diante de Deus com aquilo que você é. Você se importa, você se comporta, você se relaciona com Deus com a sua personalidade, com o caráter que Deus lhe deu, com a personalidade que Deus lhe criou. Aliás, afinal de contas, Deus sabe mais de você do que você mesmo. Deus sabe mais de você do que próprio você mesmo. Então não adianta você ter uma desconexão com Deus, porque Deus ele sabe todo o seu proceder, a sua vida, a sua essência. Deus ele sabe tudo. Pois bem, interessante que
Deus falou para a mulher samaritana: vem a hora, e já é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vem a hora, e já é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Né? Mas a hora é chegada, né? É chegada. O reino de Deus está entre nós. Jesus falou o seguinte: se alguém disser que o reino de Deus está ali e aqui, não acreditais, porque o reino de Deus começa dentro e não fora. E o que ocorre é o seguinte: nós temos esse altar, e nós devemos fazer o nosso lugar um altar de adoração, porque o reino de Deus ele começa dentro do nosso coração. Jesus falou: olha, se alguém disser que o reino de Deus está ali ou está aqui, não acreditais, porque o reino de Deus ele começa dentro de nós. O reino de Deus está no nosso coração. É claro que tem coisas que faz parte, é uma extensão, é um resultado do reino de Deus nas nossas vidas, é um resultado do reino de Deus na vida das outras pessoas, mas o reino de Deus ele começa no nosso coração. O reino de Deus ele é um produto do nosso coração, é um produto do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo, que é o resultado em nossos corações. Né? É o produto do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, que vai se desenrolar em nossos corações. Então, como você busca? Aonde você busca? No seu coração. Jesus falou para a mulher samaritana: vem a hora, e já é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adorarão ao Pai em espírito e verdade. Adoração não é um protótipo, adoração não é um arquétipo, adoração não é uma liturgia, adoração não é uma performance, não parâmetro, não padrão. Adoração é aquilo que você é. Adoração é aquilo que você faz diante de Deus em espírito e verdade. Adoração é quando você rasga o seu coração para Deus e você canta para Deus. Às vezes nós temos a questão de estereotipizar, nós temos a questão de padronizar como é adoração, mas às vezes, como eu já falei aqui, servir e adorar. Você está servindo agora de uma coisa, queridos, é impressionante como o olhar de Deus ele é. Depois nós vamos falar aqui sobre a mente grega, vai ser o tema da nossa mensagem. Impressionante como o olhar de Deus ele é. Então Deus ele vê uma pessoa que está cantando, adorando ao Senhor. Isso é muito bom, isso é perfeito, mas Deus vai ver você abençoando a vida de alguém, você ajudando a vida de alguém, você emprestando o seu colo para as pessoas chorar, vocês emprestando a seu peito para as pessoas encostarem, né? Você dando as suas mãos, estendendo as suas mãos, entendendo. O servir é algo interessante. Eu sempre coloco nas minhas mensagens: eu sou um simples servo e nada mais. Porque o servir, queridos, é algo tremendo no corpo de Cristo. Eu já estava vendo um mestre ontem que a pregação é 5%. A pregação é 5% do ministério. 95% é aquilo que você é na sua essência, naquilo que você faz, naquilo que você adora, naquilo que você coloca diante de Deus, naquilo que como é a sua vida, quando ninguém está vendo, como é a sua vida, quando você está adorando ao Senhor, quando você está solitário, quando você está buscando ao Senhor, ou quando você está, e até mesmo quando você está na área de atuação, né? E eu gosto muito da palavra que Deus falou para a mulher samaritana, embora um encontro tremendo de Jesus com a mulher samaritana, eu já preguei aqui, e aí Jesus falou o seguinte: mas a hora vem, e agora é, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Adoração é algo fantástico, adoração não tem nada com protótipo. Então, quando é que você adora? Como é que você adora? Espírito e verdade. Então, a pergunta é: como você adora e quando você adora em espírito e verdade?
E não é aqui, ali, mas no seu coração. Aquela mulher tinha essa dúvida. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para ela, adorar era no monte de Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Jesus falou: não, mulher, é isso não. Crê em mim, a hora vem, a hora chegou que você pode adorar, que é em espírito e em verdade. Você adorar no seu coração, adorar independente do lugar que você esteja, se é na congregação, se é no culto da congregação. A adoração é me render ao Senhor, a adoração é aquilo que eu sou, a adoração é aquilo que você faz diante de Deus. Ah, pastor, não tem uma voz bonita. Pois é, não precisa ter voz bonita para adorar a Deus. Ah, pastor, eu não sei cantar direito, pastor, sou desafinado. Pois é, às vezes o louvor que sai da sua boca desafinado chega ao céu como um perfume suave, chega aos ouvidos de Deus, guardado as devidas proporções, com as mais belas sintonias de Beethoven para um erudito, como as mais belas sintonias de Bach, de Van Gogh. Ou seja, a sua adoração para Deus é algo extraordinário, como espírito é verdade. Adorar é servir. Você serve a Deus, você adora a Deus quando você estende as mãos, você serve a Deus quando você abraça. Claro que nós não estamos no tempo de abraçar. Nós não estamos no tempo de abraçar. Vai chegar o tempo de abraçar, vai chegar o tempo de nós estarmos unidos uns com os outros. Eu estava aqui fazendo apenas uma pesquisa. Falei: meu Deus, em 15 dias, o momento que nós estamos passando, quantas pessoas, né, precisam de um abraço e o abraço não se pode dar. Quantas pessoas se precisa de um aperto de mão e o aperto de mão, até o aperto de mão não pode dar. Nós chegamos a 330 mil mortes, né? Eu fiz uma conta, em 2 semanas está morrendo só no Brasil uma cidade de pequeno porte, típica da cidade brasileira. A cidade brasileira, a cidade de pequeno porte, ela é naturalizada, padronizada por 30 mil habitantes. Todo o interior de qualquer cidade do Brasil. Claro que tem algumas que tem muito mais, outras com muito menos, mas o padrão é 30 mil. E em 2 semanas, né, no Brasil morre cerca de uma cidade toda por coronavírus. Infelizmente, também isso é um padrão dos Estados Unidos da América. No mundo é como se fosse uma cidade de médio porte. Mas o que é que ocorre? As pessoas precisam de abraços, as pessoas precisam de uma palavra de consolo, de refrigério, de acalento, de bálsamo, de conforto, né? As pessoas precisam de Deus abençoe. As pessoas precisam de um tempo de que elas venham estar sendo ministrada pela palavra de Deus. Então, quando é o momento oportuno, é igual a pregação do Evangelho. Eu gosto muito do que Timóteo diz: eis aqui agora o dia aceitável da salvação, o dia é aqui e agora. O que você vai dizer para Deus? Você vai dizer a Deus aquilo que você é. Você vai ser a Deus, você vai ser para Deus aquilo que você é. Deus ele lhe fez do jeito que você é. Deus lhe fez do jeito que você se apresenta. Alguém já dizia que nada melhor para Deus do que você ser aquilo que você é, ou aquilo que você nasceu para ser. Eu estava vendo algumas pregações ontem sobre a Páscoa de grandes homens de Deus. É um período bom, e do domingo eu paro para ouvi-lo. Se for um dia que eu ouvi praticamente todos os homens de Deus que eu admiro, que eu gosto, que tem um conforto na minha alma em vê-los. E a Páscoa é algo tremendo. Cada um trouxe um ensinamento equivalente ao propósito do reino, mas de forma fantástica. Então, o reino de Deus, né, Jesus, a Páscoa não foi apenas uma sintonia da sua ressurreição, foi a salvação eterna do homem, foi a coroa que Deus nos deu, foi Deus nos instituindo, né? Então, aonde o seu coração, como
E Deus vai te responder, queridos. A resposta de Deus é o sim, não espere. Às vezes Deus, você precisa entender os processos, você precisa entender aquilo que Deus está fazendo no seu coração. Muitas coisas nós não entendemos, mas ao passar do tempo nós vamos entender, porque o entendimento é aquilo que Deus fala conosco, o entendimento da sua palavra, o entendimento daquilo que Deus tem para nós, o entendimento daquilo que Deus ele pode fazer e vai fazer nas nossas vidas. Ele vai fazer sobre tudo, sobre os nossos corações, porque a ordem de Deus é restaurar a família, restaurar o seu coração, restaurar você mesmo, restaurar a sua vida, restaurar o seu bairro, restaurar a sociedade, o governo de Deus aqui na terra, né? E eu gosto muito de que Jesus falou para os discípulos, em Mateus 11:28, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é suave, o meu jugo ele é leve. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Então, em Cristo Jesus encerra todas as coisas. Em Cristo Jesus o mundo já está consumado. Nós somos tão vitoriosos, mais do que vencedores, que o apóstolo Paulo fala, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E quando você vai estudar essa palavra no grego koiné, o grego foi escrito no Novo Testamento, é uma dimensão que a literatura portuguesa não tem como dimensionar, mas pode chegar perto para ter entendimento. É quando você se entrasse numa batalha, você sendo o campeão pleno, total e absoluto daquela batalha, né? Daquela luta. Por quê? Porque o troféu foi pago, o troféu foi conquistado por uma pessoa que foi muito mais forte do que todo, ou seja, como se fosse o dono da organização que lhe deu o troféu, por você entender assim. Então por isso que a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que nos amou primeiro. Né? E eu creio que nós temos uma palavra de esperança para vocês. Esse momento está chegando ao final. Tenho visto aí de muitos profetas, né, das mais diversas denominações, que é o tempo final dessa pandemia. Ela está nos últimos momentos. Eu estava vendo de um profeta, um grande homem de Deus, com calos nas mãos, com coerência, coesão, não apenas profetas, mas profetas com base, com consciência, com discernimento, com solidez na palavra. E muitos deles, de forma unânime, eles falamos que algo que nos arrefece, nos derrama um bálsamo, é que realmente é questão de tempo, é questão de meses, poucos meses, para que a sociedade volte ao normal. A lição vai ficar dada, a lição vai ficar para ir para todos nós, para toda a humanidade. E Jesus fala, vós que está em pé, cuidado para que não caia. Jesus fala isso? Não, a Bíblia não fala isso. Vós que pensais que está em pé. Porque todos nós estamos caídos da glória de Deus. A Bíblia fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus chega a dizer que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor ela não tem fim, e a misericórdia de Deus que nos atrai, e é muito bom ter, né, desfrutar dessa misericórdia. É muito bom nós desfrutarmos dessa misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós sermos consumidos. E aí, querendo que a sociedade vai voltar ao normal, claro que as pessoas vão voltar como se tivesse voltado de uma guerra. As pessoas vão voltar a abraçar seus familiares, os cultos vão ser reorganizados de forma gradualmente, mas de forma formal, né, como era antes. As pessoas vão se abraçar, e como a gente vê daqueles pós-guerras, nós vamos olhar para trás e vamos ver o que Deus pode fazer lá na frente. O que passou para trás, passou, mas Deus tem algo lá na frente, né, onde nós vamos pregar o Evangelho, falar da palavra de Deus. Né? Eu recebo muitos convites para poder pregar,
E eu sei que é muito bom, porque você sabe, quem me conhece sabe que a pregação do Evangelho é uma das partes do ministério que Deus me chamou, é uma das partes que Deus me confiou, e é uma das partes que eu amo fazer, que é pregar o Evangelho, né? Seja em púlpito, seja na rua, seja em qualquer lugar. E o Evangelho, o meu púlpito não é apenas um púlpito da igreja, meu púlpito é onde eu estou. Eu me lembro que quando eu cheguei lá no colégio, onde nós fomos lecionar, e eu fui não apenas falar sobre a questão da escola, mas o pastor que é em mim brotou, e de repente as pessoas estavam lá olhando, eu vi e falei, meu Deus, as pessoas aqui são professores, e eu roubei a cena, mas foi o pastor que há em mim. Mas a verdade é que nós devemos falar do Evangelho com destreza, com amor, porque o Evangelho é o poder de Deus, é a restauração da raça humana. Enfim, quando quando é o seu coração, queridos, é bom louvar um templo, é bom. Eu tive um templo de Salomão, uma coisa suntuosa, um dos templos de forma arquitetônica mais deslumbrante que existe na face da terra. O Templo de Salomão, da Igreja Universal, ali do Bispo Macedo, é um templo suntuoso. Estive lá, olhei, analisei, conversei com um pastor, e um pastor subalterno ali dele, claro, e comecei a falar algumas coisas, eu achei interessante, mas o maior templo é o teu coração. Deus falou comigo em espírito. Oséias, o maior templo é o teu coração e eu habito dentro de você. Existem alguns teólogos sérios, tem um teólogo mesmo que eu admiro dele, 50 anos de ministério, o cara conhece a sistemática, conhece a Bíblia muito bem, né? Mas talvez tenha um pouco do pensamento grego, porque o pensamento grego ele permeia sobre as nossas vidas, nós vamos nos desvirculando, vou falar aí sobre o pensamento grego, né? Saindo da Grécia, né? São alguns estudos que nós ouvimos de alguns mestres, nós vamos falar isso para vocês. E o coração, e a princípio de tudo, que o Espírito Santo mora em nós, ele não entende a essência do Espírito Santo morar dentro de nós. Mora dentro de nós é um mistério, tem coisas que são mistério, e a gente não vai explicar categoricamente como é. A Grécia em nós, muitas das vezes, impede de nós termos um comentário pertinente, contundente, e por isso que vai ser a nossa, o nosso discurso, né? O nosso discurso, nossa pregação, né? Então, porque o Espírito Santo ele habita em nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Eu sempre falo aqui do Billy Graham, de qualquer pastor, seja o pastor com igreja de 2 membros, de 1 membro, não importa a sua egrégora, não importa o seu sistema, se a sua igreja é pentecostal, não pentecostal, não importa se ele é avivado, mas se ele tem um coração de verdadeiro adorador, Deus ali está. E quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Não é o cidadão que lê os seus livros e opera, como diz o Atmani, né, na produção do seu intelecto. Não, o Espírito Santo ele vai perpassar todos os meios possíveis. Às vezes você vai pegar um pregador, que ele é um cara que ele é muito preparado. O padrão é homem de Deus, não se questiona, mas você vai pegar uma pessoa que ele não é muito preparado, mas é um homem de oração, é um homem é, piedoso, muito piedoso, temente a Deus, e o impacto das pessoas, né, do convencimento do Espírito Santo vai ser muito maior do que essas pessoas, né? Algumas pessoas falavam, né, sobre o próprio Billy Graham, que o Billy Graham, porque o Billy Graham, ele era, apesar de ser um pregador um pouco mais explosivo, mesmo sendo batistão, tradicional, de presbiteriano, em diante e tal, sua esposa era presbiteriana, e Billy Graham, ele chegava no estádio para 300, quando ele pregava, os públicos eram 300, 400, 1000 pessoas em lugares abertos. Em lugares fechados era 100 mil pessoas, 200 mil pessoas,
dentro e fora, né? Só que Billy Graham era um homem que tinha um temor de Deus, sempre foi um homem piedoso, um homem que destacou muito de alguns pregadores, porque a humildade que o cercava era uma humildade que os outros deveriam ter. Mas, por exemplo, Billy Graham, ele chegava no estádio, diz que ele chegava no estádio aqui no Morumbi, aconteceu isso em 1974, ele pregava o evangelho e tinha 100 mil pessoas, 60 mil pessoas levantavam as mãos, ficavam ali, e os 40 mil vinham na frente e tal. Diz que era algo dessa natureza, algo deslumbrante. Diz que era algo sublime, poder mesmo do Espírito Santo. E algumas pessoas perguntaram por que Billy Graham operava nesse poder, se ele não era tão, tinha pregadores tal, que era assim, era assado, era aquilo outro, mas o fato era que todos chegaram à conclusão que ele tinha uma intimidade com o Espírito Santo muito grande, né? Ele tinha uma intimidade com o Espírito Santo muito grande. E é o Espírito Santo que fazia o trabalho. Ele apenas se colocava como intermediador, como interlocutor, como intercessor, né, como um canal, um instrumento, uma ferramenta de forma humilde. E assim é que Deus faz nossas vidas, né? O que você tem nas suas mãos, o seu coração, seja você, o que você vai fazer para falar para Deus, o que você é, quem você é, né? O que você vai, como é que você vai se relacionar com Deus, com aquilo que você é, com aquilo que você é de fato, né? Porque Deus ele sabe mais de você e de mim do que nós mesmos. É quando no seu coração Deus procura os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Como com o coração contrito, quebrantado, com o coração verdadeiro, seja sincero, sempre honesto diante de Deus. Seja uma pessoa, porque Deus, você não pode enganar Deus, você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana, você pode enganar até a você mesmo, mas a Deus você não engana. Seja sincero diante de Deus. Se uma coisa doeu diante de Deus, que você acha que foi o próprio Deus, fale. Ó Deus, porque eu sei que quando é o diabo é mais fácil a gente apresentar diante de Deus, mas quando você acha que é o próprio Deus que fez, fale para Deus, porque aquela dor vai ser tirada, né? Onde você acha melhor, né? A Bíblia dá uma dica, entra no teu quarto, entra no teu aposentos, né? Mas adorar a Deus, isso é uma coisa totalmente subjetiva, totalmente pessoal, né? Não somente no templo, mas em qualquer lugar que Deus colocar você. Alguns gostam muito de orar no monte é muito bom, eu acho fantástico orar no monte. Mas também, como orar no monte, orar no seu quarto, orar aonde for que Deus colocar no seu coração, na sala, na cozinha, na varanda, retirar-se para um lugar isolado. Jesus sempre fazia isso. Jesus se retirava para um lugar isolado para poder orar. Amém? Então são essas respostas, perguntas e respostas que vai fazer você crescer diante de Deus. Um forte abraço aí você, Edu.